Capítulo 109. Passos de caracol. Confie em seu corpo, Arthur, contanto que você seja capaz. Seu corpo será a única coisa que não falhará com você. Com as palavras de Cordry soando suavemente nos meus ouvidos, uma dor aguda forçou meus olhos a abrirem. Quando olhei para baixo e vi a mão de Cordry saindo do meu peito, sem sangue. Droga! Quando a palavra saiu da minha boca, a sensação muito familiar de ser sugada para fora do reino da alma, mais uma vez, me dominou. Assim que eu acordei de volta na caverna, minhas mãos dispararam para o meu peito, procurando um buraco que não estava lá. Caí de costas na piscina rasa. Quanto tempo dessa vez, Windson? 2 minutos. Ele respondeu, Arthur, quanto mais você for forçado a sair do reino da alma, mais tempo será desperdiçado em seu treinamento. Mesmo 1 hora que equivale a cerca de 12 lá, não será suficiente se você for expulso a cada poucos minutos. Não me culpe, culpe seu amigo que está me matando a cada alguns minutos, eu gemi. Era impossível se acostumar com a sensação de morrer. Mesmo se meu corpo físico não estivesse se machucando, o estresse do trauma em minha mente seria suficiente para fazer até lutadores veteranos enlouquecerem. Eu não tinha exatamente certeza do que os 2 Azuras estavam pensando, colocando um adolescente nesse tipo de pesadelo de treinamento. Estou fazendo apenas o que você é capaz de lidar, respondeu Cordry, quase como se estivesse lendo minha mente. A criança é resiliente, no entanto. Isso me deixa curioso pelo motivo. Até os jovens Azuras que não morrem com tanta frequência quanto você, têm dificuldade em lidar com o estresse. Se eu tivesse que adivinhar, provavelmente era devido ao fato de que minha força mental era uma combinação de 2 vidas. Mas mesmo assim, esse treinamento estava começando a me afetar. Windson assentiu em reconhecimento. Até fiquei preocupado no começo pelo número de vezes que Arthur havia sido expulso do reino da alma devido às suas mortes. Bem, é hora de começar o treinamento novamente. Você está pronto, Cordry? Dei um último alongamento ao meu corpo antes de me sentar. Soltando uma risada divertida, ele me deu um aceno de cabeça. Eu sempre estarei pronto, novato. Lembre-se, Arthur, enquanto você estiver treinando no reino da alma, seu corpo físico também estará refinando seu núcleo de mana. Quanto mais você conseguir durar no reino da alma, mais rápido será o seu cultivo. Não se esforce demais, o treinamento começou há apenas 1 semana. Ainda temos alguma margem de manobra, mas não se você tentar fazer mais do que consegue aguentar. Alertou Windson ao ativar o Ether Orb. Cordry e eu estávamos, mais uma vez, no mesmo campo gramado que se expandia infinitamente no horizonte. Fazia 8 dias desde que eu havia começado esta tortura. Treinamento. Como 1 hora do lado de fora equivalia a 12 aqui, isso significa que um dia lá fora seria traduzido para 12 dias aqui. Até contando o tempo gasto no reino físico comendo, dormindo e descansando depois de morrer muitas vezes no reino da alma, eu havia passado mais de alguns meses no treinamento, neste campo gramado com um monge calmo e paciente. Cordry. Eu posso dizer que você é versado em combate físico, Arthur, mas você se tornou excessivamente dependente do uso de artes de mana, ou o que vocês raças menores chamam de magia. Na minha opinião, você está muito mais acostumado a batalhas e duelos mais curtos. A conservação e distribuição adequadas da mana nunca foram uma prioridade, certo? Cordry especulou. Mais ou menos. Eu tenho apenas 13 anos, lembra? Eu respondi inocentemente. Claro. O Azura deu de ombros, me lançando um olhar que me dizia que ele não se convenceu. Você é apenas humano, o que significa que está preso aos próprios limites da sua raça. Você está longe de atingir o estágio de núcleo branco e muito menos o estágio de integração. Por isso, meu trabalho é treinar seu corpo. Depois de tudo, quanto menos mana você gasta para se proteger, mais margem de manobra você tem para usar em outras áreas. Agora vamos começar. Eu perdi tempo suficiente com a minha divagação. Sim, senhor, eu respondi, ficando em uma posição defensiva. A figura de Cordry desapareceu e reapareceu à distância de um braço na minha frente. A primeira vez que vim ao reino da alma para o treinamento, fui morto no primeiro golpe. Incapaz de reagir. Mesmo quando não era morto, eu acordava com o menor dos golpes, porque minha alma não estava acostumada a se machucar. A segunda, terceira, quarta, até a 28ª vez, eu havia sido expulso do reino da alma no primeiro golpe. Mas na 29ª vez, eu fui capaz de me esquivar, apenas.
Bem, o suficiente para persistir até o segundo golpe. Residir e treinar no reino da alma era difícil, para dizer o mínimo. Somente depois de algumas semanas de morte no reino da alma eu fui capaz de durar o suficiente para realmente chamá-la de treinamento. Cordry seguiu com seu punho esquerdo até meu pescoço com um cotovelo direito no meu externo. Era só quando lutávamos que eu me lembrava de como Cordry era aterrorizante. Seu temperamento manso desaparecia, substituído pelo de um guerreiro frio e cruel capaz de me matar mais de 100 vezes no espaço de alguns segundos. Os membros do Azura aparentemente desapareceram devido à alta velocidade em que estavam se movendo. A única razão pela qual eu consegui me esquivar foi porque o padrão de ataque de Cordry era sempre o mesmo. Claro que isso foi feito de propósito. O Azura havia explicitamente medido a coreografia de seus ataques, nunca uma vez se afastando disso desde o início de nosso treinamento. Era patético que eu mal conseguia evitar um ataque que eu já sabia que estava chegando, mas essa era a diferença entre nós. Gotas de suor voaram do meu rosto e corpo enquanto eu mal era capaz de acompanhar o ataque de Cordry. Segundos se fundiam cada vez mais devagar formando minutos, à medida que meu senso de tempo diminuía. O desespero ficou evidente por causa dos erros constantes quanto mais lutávamos. Eu ainda não tinha acertado um único golpe nele desde o início do treinamento. Nos meses que passei lutando com Cordry, todos os meus ataques se encontraram com o nada. Boa. Você está mantendo mais tempo do que o habitual. Não fique desleixado, Arthur. Permaneça paciente e aguarde o momento se não ver uma abertura. O Azura gritou enquanto ele continuava atacando e esquivando-se facilmente de todas as minhas fracas tentativas de acertar um golpe. Eu cometi um erro naquele momento. A sequência de ataques de Cordry foi estrategicamente colocada, de modo que, se eu não me esquivasse apenas de um fio de cabelo, eu não seria capaz de evitar o próximo ataque. Enquanto eu esquivava do seu cotovelo, girando, meu movimento tinha sido muito grande. Fui imediatamente recebido com um chute baixo que não pude evitar devido ao meu recuo para evitar seu golpe anterior. Eu escolhi desistir do meu pé esquerdo em resposta, sabendo que não seria capaz de me esquivar completamente do chute. Como esperado, o golpe esmagador quebrou meu tornozelo esquerdo, mas continuei me esquivando. Mesmo aqui, onde sabia que não era real, não queria morrer. Desleixado, mas boa resposta. Não fique desesperado e fique de cabeça erguida, ele repetiu, executando seu próximo golpe. Mesmo com meu tornozelo quebrado, eu era capaz de alguma forma, evitar mais ataques contidos de Cordry até que ele fizesse algo que não havia feito antes. Eu estava esperando um joelho na frente do meu estômago, como ele sempre fazia depois de um golpe certo, mas, em vez disso, ele mudou seu corpo para realizar um chute direto. Eu não fui capaz de desviar de sua perna esquerda, mas fui capaz de impedir uma morte instantânea. Em vez de seu chute ir ao meu pescoço, ele se conectou diretamente com minha mandíbula. O mundo caiu ao meu redor quando me senti quicando como uma pedra na superfície de um lago antes de terminar em uma dolorosa parada em uma cama de grama particularmente alta. Não consegui falar devido à metade inferior do meu rosto estar completamente mutilada e foi necessária a maior parte da minha capacidade mental para suprimir a dor excruciante. Mas isso não me impediu de estender o dedo do meio com bom humor ao meu mentor. Respondendo com um sorriso, ele me ajudou a levantar. Você conseguiu não se deixar ser morto, disse ele, aparentemente impressionado. Descanse até que seu estado de alma esteja curado. Mesmo quando ele disse isso, eu já podia sentir meu corpo ou meu estado de alma se recuperando. Os fragmentos quebrados dos meus ossos se fundiram com músculos rasgados, fibras, tendões e ligamentos se reconectaram. Enquanto as pessoas que não experimentaram essa sensação podem pensar que o ato de curar tão rápido seria reconfortante, mas na verdade, era tão doloroso, se não mais, quanto o ferimento causado. Eu ficava dizendo a mim mesmo que experimentar uma agonia como essa seria útil mais tarde, esperando que conseguiria passar por essa tortura toda vez que treinássemos, mas eu estava prestes a quebrar. Fazia um pouco mais de uma semana, mas por causa da distorção do tempo, neste mundo, para mim, meses se passaram. Meu progresso como mago sempre foi incomparável, então treinando aqui deste jeito, onde minha maior conquista nos últimos meses era permanecer vivo por mais de 5 minutos contra alguém que se continha propositalmente, não pude deixar de ficar frustrado e impaciente. Deveríamos fazer uma pausa no treinamento de combate por um tempo. A declaração
repentina de Cordry me pegou de surpresa. Visto que ele se especializou em combate de corpo a corpo, eu não tinha certeza do que mais ele me ensinaria. O que você quer dizer? Não estou aprendendo rápido o suficiente. Não é isso. Na verdade, sua capacidade de aprender e compreender é assustadora. Juntamente com a sua teimosia, não é de admirar que o seu potencial como um mago está além do de qualquer outra pessoa. No entanto, por causa da sua teimosia, receio que você vá quebrar involuntariamente se continuar no ritmo atual, respondeu meu treinador enquanto se sentava. Pausa. Eu pensei que o reino dentro do Éter-Orbe não me permitisse morrer. Além disso, com a velocidade de regeneração do meu estado de alma, contanto você não me mate instantaneamente, eu deveria ficar bem, certo? O Azura de 4 olhos ergueu seu olhar e me olhou severamente. Não estou falando de danificar seu corpo, Arthur. Estou falando de te machucar, ele disse, batendo na cabeça. Então me machucando psicologicamente. Talvez tenha sido a mesma teimosia que Cordry acabara de falar ou uma camada de orgulho que me fez ignorar essa possibilidade, mas não consegui concordar com ele. Arthur, você está constantemente experimentando a morte enquanto treina aqui comigo diariamente. Mais do que isso, a morte não se tornou mais o ponto final, mas o precursor de um nível de dor que até os Azuras podem achar assustador. Cordry levantou-se do chão enquanto explicava. Mesmo se isto não esteja danificando seu corpo, esse tipo de trauma começará a atrapalhar você a se tornar o tipo de lutador que estou tentando treiná-lo. Quando estamos falando sobre esse nível de dor, muito do seu corpo tentará instintivamente se salvar, independentemente de você querer ou não. Apenas dor suficiente, e isso será sua espada e escudo mais confiáveis. Pensei nas palavras do meu treinador por um momento e entendi de onde elas vinham. No entanto, eu me considerava uma exceção, tendo vivido 2 vidas. Chame de arrogante, mas eu senti que poderia aguentar. Honestamente, Cordry, eu estou bem, nós não. Eu nem tive tempo de processar conscientemente o que havia acontecido. Em um momento, estávamos conversando. No momento seguinte, uma sensação avassaladora de medo caiu sobre mim como um tsunami. A próxima coisa que soube foi que eu estava a vários metros da Azura com a Baladdown, minha espada, mantida firmemente, em minhas mãos. Meus olhos voltaram-se para Cordry, apenas para ver o Azura com uma flor na mão. Ele não disse nada. Ele não precisava. No momento em que baixei a guarda, a figura de Cordry desapareceu, e sem nenhum traço de presença ou intenção, uma dor lancinante me fez olhar para baixo. A mão do meu mentor tinha, mais uma vez, perfurado direto no meu peito. Quando tentei me afastar dele, caí. Azura retirou sua mão e se ajoelhou para ficar nivelado comigo. Dando-me um sorriso gentil, ele continuou, até os deuses podem não saber o tipo de vida que você realmente levou, mas é por causa de suas experiências passadas que isso pode acontecer. Você confia muito profundamente em seu instinto, Arthur, e embora seja uma ferramenta útil, não se deve confiar de todo o coração. Pequenos passos, Arthur. Você tem muito a ser ensinado, mas muito a desaprender também. Enquanto ele bagunçava meu cabelo, pensei novamente no tempo em que estive na instituição durante minha vida passada como órfão, às vezes que eu tive que aprender sozinho com as poucas informações e ferramentas úteis que pude reunir. Percebi que, pela primeira vez em ambas as vidas, finalmente havia conseguido um mentor de verdade. Um mentor sábio e poderoso o suficiente para que eu pudesse, mesmo com meu passado único e potencial monstruoso, ser um estudante faminto por aprender. Você entende, Arthur? Perguntou Cordry, levantando-se e estendendo a mão. Com toda certeza. Aceitei sua mão e me levantei. Meu corpo ainda tremia, mas se era do ferimento letal no meu peito, a emoção de minhas perspectivas futuras ou a expectativa de estar sob mentores qualificados, tive a sensação de que